pessoal, como vão vocês? Meu nome é Laura e esse vídeo faz parte da disciplina de Diversificação e Biogeografia da Biota Neotropical. Nele, iremos falar um pouco sobre a composição dos biotas de grandes mamíferos da América do Sul e sua variação dos períodos do Paleoceno até os dias de hoje. Bom, antes da gente falar dos grandes mamíferos de fato, a gente precisa pensar um pouco sobre essa questão de tempo. No nosso dia a dia, a gente costuma usar medidas de tempo que são de minutos, segundos, horas, dias, meses e até anos. Enquanto que quando a gente lida com o tempo geológico, a gente está lidando com um processo que envolve 4,5 bilhões de anos desde a formação da Terra. Isso é um tempo muito maior do que a gente está acostumado. Por conta disso, a gente faz algumas marcações, que são determinadas eras geológicas. Essas eras são subdivisões usadas para marcos temporais ao longo do período de formação e desenvolvimento de diversos fenômenos do planeta Terra. Assim, quando a gente fala desse tempo geológico, são eras muito maiores do que as que a gente é acostumado no dia a dia. Para falar sobre essa diversificação dos mamíferos, a gente vai ter um início durante o período Cretáceo, mais especificamente no Paleógeno. A extinção dos dinossauros, que marca o início do Paleógeno, se mostra como um fator que possibilitou a diversificação dos mamíferos. Durante o Cretáceo, a América do Sul permaneceu isolada, o que possibilitou a diversificação e até a origem de grupos muito peculiares de mamíferos por aqui, muitos dos quais estão extintos nos dias atuais. Do Cenozoico até os dias atuais, diversas alterações vieram ocorrer na América do Sul. Dentre elas, podemos citar as alterações tectônicas, como o surgimento dos Andes, alterações climáticas, como, por exemplo, as eras de gelo, e até mesmo a conexão entre a América do Sul e a América do Norte, o que possibilitou um grande intercâmbio de espécies. Por fim, outro fator que remodelou muito essa composição faunística que a gente tem na América do Sul é a presença humana, a qual, aliada com os ciclos climáticos, podem ter sido responsáveis pela extinção da megafauna. Depois desse grande resumo, a gente vai agora por partes, para entender um pouco mais sobre como era essa composição da biota da América do Sul ao longo das eras. O fato de começarmos pelo Paleoceno não é aleatório. Durante esse período, a América do Sul já estava isolada da África, formando um grande continente-ilha. Isso possibilitou uma evolução e diversificação de diversos táxons exclusivos daqui. Mas antes de tudo, temos que deixar umas coisinhas claras por aqui. O evento de extinção dos dinossauros dá início ao Paleoceno. Assim, ele marca o fim do Cretáceo Superior e início do Paleoceno, o qual está inserido no Paleógeno e sendo sua primeira era. Com a extinção dos dinossauros, os mamíferos passaram a ocupar espaços que antes eram tomados por esses. Com isso, a gente tem o início do grupo Xenarthra, o qual é um grupo sul-americano e corresponde a tatus, tamanduás e preguiças. Além disso, vamos ter os ungulados que são nativos dos sul-americanos, como os notoungulados e lipoternos. Além disso, havia um clado denominado Sparassodontes, o qual correspondia a grandes marsupiais carnívoros. Com o isolamento da América do Sul, esses marsupiais faziam papel de predadores. Os marsupiais já estavam presentes desde a época dos dinossauros. Entretanto, tiveram sua diversificação após a extinção desses. Com isso, era um grupo muito variado, tendo animais de até poucos centímetros até os de grande porte. Assim, apresentavam hábitos que iam de carnívoros a herbívoros. O segundo período do Cenozoico foi o Eoceno, o qual foi marcado por grandes temperaturas. Nele, ocorreu a máxima térmica Paleoceno-Eoceno, o qual favoreceu irradiações adaptativas. Nesse período, destacava-se uma forte diversificação nos ungulados sul-americanos. Como exemplo, temos o gênero Homolodotherium, grupo de ungulados herbívoros de médio porte, que chegava a pesar entre 200 e 400 quilos.
Em relação ao Sparassodonta, temos o surgimento da espécie Poborínea gigante. Esse animal apresentava hábitos carnívoros e caçava de forma similar ao que acontece hoje com as hienas. Tinha uma mordida capaz de quebrar até ossos e chegava a pesar 200 quilos. No Oligoceno, o isolamento continental ainda acontecia, permitindo a diversificação de grandes herbívoros endêmicos. Nesse período, houve um resfriamento global que fez com que houvessem diversas mudanças no ecossistemas. As ordens mais diversas dos ungulados nativos passam a dominar a megafauna consolidada de mamíferos sul-americanos. 2 gêneros se destacam, Parastrapotherium e Pyrrhotherium, o qual o primeiro contava com 1.900 quilos e o segundo com 2.500. No Mioceno, houve uma grande transformação climática na América do Sul por conta do surgimento dos Andes. É um período marcado pela queda dos níveis globais de gás carbônico, redução de temperatura e aridificação progressiva, com expansão de savanas e pradarias e redução de florestas. Essas mudanças tiveram impacto direto na fauna, principalmente na diversidade de Sparassodonta. Eles tinham baixa tolerância a essas mudanças ambientais e seus hábitos de reprodução eram muito sensíveis a mudanças do clima e padrão de alimentação. A população desses mamíferos começou a cair nesse período. Os ungulados nativos passaram pela extinção de alguns gêneros, ao mesmo tempo que outros se estabeleceram e se diversificaram. Na época, os Astropotérios continuam sendo os principais megaherbívoros, com indivíduos da espécie Aspropotherium magnum, pesando cerca de 1.000 quilos, e notungulados, do gênero Nesodon, pesando cerca de 554 quilos. Também nesse período iniciaram-se dispersões limitadas de grandes mamíferos por ilhas entre a América Central e do Sul. O Plioceno foi marcado pelo início do evento de fechamento do Istmo do Panamá, que permitia a conexão física entre a América do Sul e a América do Norte. Com isso, foi possível o intercâmbio de fauna entre duas direções, que foi chamado de o Grande Intercâmbio Americano. Esse intercâmbio foi muito mais acentuado na direção norte-sul, fazendo com que a fauna sul-americana, antes endêmica, começasse a ser invadida por espécies norte-americanas. Grandes carnívoros placentários, da ordem carnívora, como felinos, ursos e grandes canídeos, entraram na América do Sul, diversificando-se rapidamente e gerando um grande impacto na fauna de mamíferos sul-americanos. Os Sparassodonta, carnívoros nativos sul-americanos, deixaram de existir no Plioceno, havendo recursos que foram ocupados pelos mamíferos carnívoros do norte. Com isso, os nativos ungulados, que não estavam acostumados com esses novos predadores, tornaram-se mais suscetíveis à predação, fazendo com que, aliado às mudanças do clima, suas populações caíssem notavelmente. Mas ainda restavam taxons bem robustos, como os indivíduos da espécie Toxodon platensis, que pesavam cerca de 1.500 quilos, e Macaquenia patagônia, que pesava de 1.830 a 1.100 quilos. Lembra que eu comentei que a migração foi muito forte no sentido norte para sul? No caso de Tiernaertra, que é um grupo que corresponde a tatus, preguiças e tamanduás, eles são uma grande exceção à regra. Alguns indivíduos tornaram-se bem-sucedidos a invadir o norte e se estabelecer por lá, como é o caso dos Glyptodontes. Os Glyptodontes se mudaram para a América do Norte no Pleistoceno e aumentaram gradualmente de tamanho, passando de formas menores para formas maiores ao longo de sua história. Como exemplo, podemos citar indivíduos da espécie Doexurus clavicaudatus, o maior Glyptodonte, medido cerca de 1,5 metros de altura e 3,6 de comprimento. Pesquisadores estimam que eles desenvolveram esse gigantismo em resposta ao afluxo dos grandes predadores do norte, incluindo humanos, e a competição contra os herbívoros. Ainda sobre o Tiernaertra, temos também a ordem pilosa, que corresponde às preguiças. Nessa época, as preguiças atingiram tamanhos enormes e também migraram para a América do Norte. Um ótimo exemplo de preguiça gigante da época é o Megatherium americano, o qual atingia 4 toneladas e 6 metros de comprimento, enquanto as duas espécies sul-americanas, Stegomastodon ou Notiomastodon, provavelmente ultrapassavam as 6 toneladas. Sua grande altura permitia que elas se alimentassem das árvores. Suas garras eram ferramentas úteis para puxar galhos ao alcance de seu focinho longo e estreito, que talvez fosse equipado com uma língua longa e fina. Devido às grandes garras, essas preguiças provavelmente andavam sobre os lados dos pés, como os tamanduás gigantes. É também no final dessa fase que os caviomorfa, roedores, como as capivaras, e Platyrrhini, primatas, chegaram à América do Sul. No período seguinte, que corresponde ao Pleistoceno, ocorreram intensas flutuações climáticas, resultando nas idades do gelo. A megafauna se destaca, abrangendo preguiças gigantes, tatus gigantes, toxodontes e mastodontes.
No final desse período, no entanto, essa megafauna acabou se extinguindo, com a hipótese de que isso seria resultante de uma combinação da chegada humana no continente e das mudanças climáticas que ocorriam. Para finalizar, temos o Holoceno, período que se estende até os dias atuais. O Holoceno começa logo após o fim da última era do gelo, quando grandes áreas do planeta começaram a esquentar e as geleiras ecoaram. Essa mudança brusca no clima marcou o fim da megafauna em muitos lugares do mundo, e a América do Sul não foi exceção. Nesse período, o continente passou por uma transformação profunda. Muitos dos grandes mamíferos, como preguiças gigantes, gliptodontes, que são parentes enormes dos tatus, e animais como Toxodon e Macrauchenia, desapareceram. As causas envolvem uma combinação de mudanças climáticas que alteraram ecossistemas inteiros e o impacto crescente das populações humanas que se expandiram pelo continente. Com a extinção desses gigantes, a fauna sul-americana ficou bem diferente do que tinha sido ao longo dos milhões de anos. Os únicos sobreviventes das antigas linhagens evolutivas foram os tirnáitos modernos, tatus, tamanduás e preguiças, que representam hoje uma pequena fração da grandiosa diversidade que esse grupo já teve. Outro ponto marcante do Holoceno é que a fauna do continente passou a ser dominada cada vez mais por animais que chegavam através do câmbio da biota, formada pelo Istmo do Panamá, como felinos, canídeos, urcídeos, camelídeos e por aí vai. Assim, o Holoceno representa não apenas o fim das linhagens mais antigas da América do Sul, mas também a consolidação de um novo cenário ecológico. Os poucos sobreviventes da fauna original conviveram hoje com as espécies que chegaram desses lugares e transformaram completamente o equilíbrio dos ecossistemas. É nesse período que forma a biodiversidade que conhecemos atualmente. Resultado final de milhões de anos de isolamento, encontros, extinções e adaptações. Aqui acaba nosso vídeo sobre mudanças radicais que influenciaram a biota de mamíferos ao longo do Cenozoico. Esperamos que vocês tenham gostado.